É comum dizer-se que não há relações perfeitas e são, de facto, muitos os problemas que se colocam numa vida a dois. Problemas que fomos à rua tentar identificar. Acha que é difícil manter uma relação amorosa hoje em dia? Eu acho que sim. Pelo que eu ouço dizer, acho que sim. Não é porque ninguém se entenda. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. E acho. Porque as pessoas têm que fazer cedências. Só é difícil se as pessoas quiserem. Encontra-se sempre um ponto de encontro entre as duas partes. Existe partilha das tarefas de casa? Não. Porquê? Porque eu chego muito cansado a casa e já não consigo fazer nada. Sempre que possível. A divisão é fundamental. Não se ganha nada se sobrecarregar só um. Preocupam-se em reservar tempo a sós um com o outro? Sim, também. Preocupamos, sim. Até agora não. Temos 2 filhos e pronto, é um bocadinho complicado às vezes. Vocês usam redes sociais? Têm confiança um no outro nessa utilização? Sim, temos. Tanto da parte dele como da minha. Usamos redes sociais, existe confiança e às vezes sabemos coisas um do outro pelas redes sociais. Ora bem, para esta nossa conversa, convidámos a Maria José da Silveira Núncio, que é socióloga, mediadora familiar, uma mulher com longa experiência, para quem eu peço já um grande aplauso. Olá, Maria José. Olá, Fátima, muito obrigada, é um gosto estar cá. É sempre um prazer recebê-la. Muito obrigada. Oh, Maria José, antes de mais, eu começava por pedir que comentasse estas muitas respostas que aqui ouvimos. Depois já vamos, enfim, a cada uma particularmente. Muito bem. Para já é assim, estas respostas vão exatamente na sequência daquela ideia que a Fátima disse, isto viver a dois não é fácil. Viver a dois é uma arte, e é uma arte difícil que vai sendo construída. Achei piada em alguns daqueles depoimentos das pessoas, de facto encontramos aquelas que são eventualmente as áreas de maior dificuldade ou onde tendem a acontecer maiores tensões. Desde logo a questão da partilha de tarefas. Muitas vezes nós percebemos que quando existe a sobrecarga, e de facto a partilha igualitária de tarefas, infelizmente ainda não é uma prática dominante em Portugal. Nós assistimos, nomeadamente a nível das tarefas domésticas e familiares, ainda a alguma sobrecarga das mulheres. Alguma? Em muitos casos, muita. Muitas vezes. Alguma eu estou aqui a tentar ser otimista e esperar que as coisas... E eu acredito que elas vão mudar, sem dúvida nenhuma. Só que demora tempo, não é? É uma questão muitas vezes até de mentalidades. Bom, quando esta partilha não existe, o que nós percebemos é que de facto existe uma sobrecarga muito grande de um dos elementos do casal. E isto vai repercutir a muitos outros níveis, nomeadamente à disponibilidade que a pessoa tem para o afeto, à disponibilidade que a pessoa tem para o outro e à percepção que eventualmente a relação não é igualitária. Isto também vai sendo um foco de insatisfação. Outro fator que eu também achei piada na peça teve a ver com reservar tempo a dois. Isto que é algo de absolutamente fundamental e que é importantíssimo para a valorização da relação, para a valorização daquilo, porque a relação é uma construção e é um projeto que deve ser de futuro. E que se quer a longo prazo, exatamente, não é? E justamente como se pretende que haja futuro nesta relação, a possibilidade do casal manter a sua identidade enquanto casal. Isto para além de ser pai. A relação... São relações distintas e é preciso que o casal consiga reservar este tempo a dois. Percebi ali, por exemplo, uma senhora que diz, não, agora temos 2 filhos e não é fácil reservar este tempo. E assim, às vezes não é exatamente fácil, mas mesmo quando as coisas não são assim tão facilmente resolvidas, elas podem tentar ser obviadas com algumas estratégias, às vezes muito simples. O recurso a algum amigo, a alguém que seja de confiança, evidentemente, e às vezes arranjar um bocadinho para ir ao cinema, para jantar a dois. Para dar um passeio juntos. Exatamente, para dar um passeio juntos. Eu já não falo das férias, que acho que realmente é bom reservar um tempinho de férias só para o casal, reservar alguns fins de semana também só para o casal, porque isto de facto permite que as pessoas se reencontrem consigo próprias. Se redescubram. Porque muitas vezes aquilo que nós percebemos é assim, ao fim de algum tempo, as pessoas sentem que a pessoa que está ali ao lado já não é exatamente aquilo que ela
elas esperavam, ou a pessoa que elas idealizaram, ou que conheceram. Foi perdendo a magia toda, Foi perdendo a magia, não é? exatamente. Porque nós também, de alguma forma, sobrevalorizamos aquela ideia de paixão, aquele empolgamento inicial. É óbvio que isso depois tem que ir sendo substituído, e tem que ir sendo substituído por uma relação que fundamentalmente é de companheirismo. E este tempo a dois é essencial para a construção desse companheirismo, para a construção de uma cumplicidade, para o respeito entre as pessoas. E acho que isto é muito importante, e tudo isso, por acaso, foram questões que foram passadas aqui nesta peça. Maria José, uma outra questão que eu gostava que a Maria José também falasse, que é o peso, e parece-me, por enfim, as suas obras que já li, esta última que falamos hoje, o peso negativo da rotina. Ou seja, o facto de, efetivamente, e muitas vezes não de forma consciente, ou seja, os casais nem se apercebem, mas a rotina vai minando a relação ao ponto que quando acordam, o que é que restou? Uns caquinhos. Exatamente, é a sensação de vazio. E a rotina é uma inevitabilidade. Em alguns casos, a rotina até é positiva, quer dizer, a rotina é estruturante para nós, exatamente. Não é? Então, para as crianças é fundamental. Exatamente. Eu falo sempre disso, é importante nós sermos capazes de educar as crianças sempre com esta noção da rotina. Isto é muito estruturante. Agora, a nível da conjugalidade, de facto, esta rotina às vezes passa um bocadinho pela sensação de tomar tudo como garantido. Ou seja, aquela pessoa está ali, é quase a noção como se a pessoa já fizesse parte da mobília. E é a noção que a rotina nos faz perder o olhar e a atenção relativamente ao outro. E isto necessariamente vai desgastando a relação. Tem exatamente esse aspecto que a Fátima estava a dizer. Não é algo que aconteça de repente, é algo que vai acontecendo gradualmente, corroendo a relação, até que chega uma altura em que a pessoa de facto olha à volta e sente o vazio. E se isso tem que ser trabalhado antes. E tem que ser trabalhado justamente daquelas formas que estávamos a dizer. Encontrar tempo para o outro, para falar. Esta questão do falar é importantíssima, porque é assim, muitas vezes aquilo que nós percebemos é que muitas das questões que surgem no casal têm a ver com o facto das pessoas efetivamente não comunicarem. E na verdade a falta de comunicação mata uma relação de qualquer espécie, seja entre homem, seja num casal, seja uma relação de amizade, seja inclusive uma relação profissional. Exatamente. Portanto, aqui na verdade esta questão de o casal estar atento à forma como comunica poderá ser logo uma boa lanterna de condução da relação. Se de repente começam a falar menos, isso já pode ser um indicador. Isso é um indicador e é um sinal ao qual nós devemos estar sempre alertas. Eu no meu livro digo exatamente que falar e falar sempre. E falar sobre tudo. Falar sobre os assuntos sérios, sobre banalidades, é a noção de não perder comunicação. E também, é assim, neste falar muitas vezes surgem opiniões diferentes e ideias diferentes e discutir. E discutir também é saudável, desde que nós saibamos discutir. O discutir não tem necessariamente que ter uma carga negativa. Discutir é debater ideias, trocar ideias. Quando isto é mantido no limite do respeito, isto até contribui justamente para a minha maior admiração pelo outro, pela pessoa que está ali ao lado. E depois, na sequência disto, evidentemente, quando discutimos, também às vezes temos que ceder. Mas se estas cedências forem mútuas, é assim, a relação a dois, a relação amorosa, não é uma relação que possa ser vista como uma batalha, nem como uma guerra. Portanto, nós não podemos também perceber a cedência como uma derrota. Não, pelo contrário, é justamente mais um passo na construção desse projeto e desse projeto de futuro. Eu acho que se as pessoas pensarem, às vezes, numa frase tão simples como numa troca de ideias, aqui estou a pensar entre o marido e uma mulher que têm opiniões diferentes, e se há uma das partes que de repente percebe que o outro até tem razão, basta dizer, olha, eu reconheço que tens razão. Não assumir que o outro não cai uma perninha, não cai um bracinho, nada. Nem cai uma mãozinha, não cai nada. Fica tudo inteiro. Tudo, a diferença é que do outro lado percebe-se que há alguma flexibilidade. Claro, exato. E isso é um sinal do respeito, não é? Exatamente. E de facto é sinal de que nós cuidamos do outro. Porque eu acho que a relação é muito isso. O amor tem que ser muito cuidado. É algo que tem que ser cuidado a todos os momentos. E por isso mesmo a questão da rotina. A rotina e o cansaço do cotidiano, que é algo normal e que nenhum de nós consegue fugir a esse cansaço. Mas é importante que dentro desse cansaço nós consigamos encontrar o espaço justamente para cuidar do outro, cuidar de nós e cuidar daquilo que somos nós os dois juntos. Um projeto junto. Agora, outra questão, que é as diferenças. Porque uma relação para correr bem entre um casal não quer dizer que seja amém a tudo, ou seja, que o casal seja exatamente igual em tudo, gosto que os dois da mesma coisa, façam os dois.
não estamos a falar de um ser o espelho do outro. Não, exatamente, não pretendemos aqui gêmeos siameses, não é? Até perguntamos, mas como é que isto joga? E às vezes até joga muito bem. Muitas vezes joga bem, justamente se a pessoa tiver essa disponibilidade para estar atento ao outro, estar receptivo ao outro. Muitas vezes é assim, efetivamente um casal não tem, por exemplo, que ter os mesmos gostos, até a partilha do lazer, que é uma área muito importante. Eu não tenho que ter exatamente os mesmos gostos. E que leva aos fins de muitos casamentos. Eu não tenho que ter os mesmos gostos que o meu parceiro. Agora, eventualmente, se calhar posso acompanhá-lo em algumas daquelas que são as suas atividades de lazer, enquanto ele me vai acompanhar em algumas que são as minhas atividades de lazer. E com isto tudo, é assim, saímos seguramente os dois mais ricos da relação e a relação sai, inevitavelmente, mais valorizada. Não só saber ceder, como de alguma forma estar disponível para entrar no universo do outro. É uma descoberta importante, não é? Há pouco quando falámos da questão da comunicação, agora lembrei-me de uma outra coisa, Maria José, que vimos nesta reportagem. E eu observei o seu rosto quando uma senhora disse, sim, nós, enfim, os dois, navegamos na internet, nas redes sociais, às vezes até descobrimos coisas um do outro quando, andamos nas redes sociais. Isto significa o quê? Que não há um nível de comunicação em que, na verdade, este casal esteja habituado a partilhar e é ali que encontra, ou isto pode ser sinónimo de alguma coisa ainda menos saudável? É assim, eu acho que nunca é um sinal demasiado saudável. Claro que não conheço a situação e nós não podemos estar aqui a generalizar ou a julgar essas situações, mas não é demasiado saudável porque, assim, primeiro que tudo é a pessoa que partilha o meu dia-a-dia, é a pessoa que partilha o meu cotidiano e que partilha esse projeto de vida a dois, que deve conhecer mais sobre mim. E assim, de facto, as redes sociais eu julgo que são muito sedutoras do ponto de vista de mostrarmos aquilo que nós somos ou eventualmente uma imagem que às vezes não é exatamente... Exatamente, criar uma personagem. E isso não é legítimo que se faça, agora não se pode, querer, com isso, substituir aquilo que é a relação íntima e a vivência a dois. E eu, de facto, acho que assim, para mim, seria um sinal de alarme uma situação destas. Acho que eu não acharia piada nenhuma, franca, nenhuma, absolutamente nenhuma. Outro aspecto, para além desta questão das rotinas, para além desta questão da divisão de tarefas, falemos dos filhos. Porque é muito importante um casal preparar-se a todos os níveis para a chegada de um filho, nomeadamente na reorganização da sua relação. Porque ela nunca mais vai ser igual. Não vai ser igual e, curiosamente, é assim, é uma dos momentos em que nós percebemos que existe maior tensão e maiores dificuldades na vida do casal. Quer dizer, a preparação para ter um filho começam logo questões, às vezes, muito prévias a isso, nomeadamente se um quer ter filhos e o outro não quer, exatamente, e quantos filhos ter. Bom, mas admitindo que essas questões estão todas resolvidas, a chegada de um bebê, de facto, representa, até do ponto de vista das rotinas, uma reorganização muito grande, que vai alterar aquilo que é o cotidiano daquele casal. Por outro lado, passa-se outra questão que também é muito importante e que se percebe muito no trabalho com as famílias. E assim, quando chega o filho, quando nasce o bebê, tendencialmente há um recentrar das atenções de cada um dos elementos do casal, nomeadamente, e justamente porque a divisão das tarefas nem sempre é totalmente igualitária, mais da mãe. O que é que muitas vezes sucede? O homem sente-se de alguma forma excluído. Exatamente. E isto é um aspecto que é importante e que faz, às vezes, perigar a relação. Desta reorganização, e lá está, e depois encontrar este espaço para os dois. Perceber que, para além de uma nova identidade que, de facto, surgiu, que é a identidade de pais, é preciso também manter a identidade de casal. Exatamente. E este é um dos momentos de maior tensão. Depois vão acontecendo outros que têm a ver, por exemplo, lá está, com a incapacidade que muitas vezes também nós sentimos das pessoas que não são, de facto, capazes de deixar os filhos. Não são capazes de fazer esses dias de férias, não são capazes de fazer esses fins de semana. Depois há tensões ao nível da própria educação das crianças, que pai e mãe também não estão sempre de acordo. Nem sempre estão de acordo. Agora, fundamental é que encontrem também um ponto de encontro entre as suas visões divergentes e que essas visões divergentes, sobretudo, nunca passem para as crianças, porque aí sim começamos a ter toda a dinâmica parental em perigo, por exemplo, que é o facto do pai ter uma determinada visão sobre as coisas, a mãe tem outra, isto ser transmitido às crianças. Isto gera, além do mais, uma insegurança. Exatamente, além do mais, isto gera uma insegurança e mais tarde gera situações até muitas vezes de manipulação daquilo que são os afetos dos pais, não é? E aí não há nada como o casal falar quando está sozinho, ou seja, sem criança presente, chegarem a um consenso e, portanto, quando forem questionados pela criança, já combinaram que vai ser A ou B. Exatamente. E é esta, ponto final. Ainda em relação à chegada dos filhos, muitas vezes, ou quase sempre, a intimidade do casal ressente-se.
Para já, porque já sabemos que um bebê exige muita atenção, exige muita disponibilidade e estes pais muitas vezes, quando têm um bocadinho para eles, estão mortos e exaustos. Mortos e exaustos. Que dicas é que pode dar? Que indicações, que sugestões, Maria José, para que o casal consiga também navegar durante esta fase um bocadinho turbulenta? Bom, primeiro é assim, embora o bebê precise de muita atenção, nós às vezes também sobrevalorizamos a atenção que é preciso dar ao bebê. E depois, por outro lado, às vezes, nós temos sempre uma rede de apoio que às vezes não exploramos com tanta intensidade como devíamos. Tipo, os avós são um recurso excelente para dar algumas horas de folga, como eu digo, aos pais. Uns tios, uma amiga mais próxima, até para a própria criança, isto é benéfico, se vai habituando a ver outros rostos, a sentir outras presenças que também podem ser cuidadoras. Isto até para a própria criança gera confiança e gera ao mesmo tempo uma capacidade, depois à medida que vai crescendo, de criar alguma autonomia relativamente à figura dos pais. É quase assim, dizer que isto não pode não acontecer, claro que não. A perda da intimidade é sempre um facto. Agora, também às vezes é assim, a perda de intimidade também às vezes os próprios pais permitem que ela aconteça. Sempre quando as pessoas deixam a criança dormir no quarto dos pais até... Como eu costumo brincar e dizer, até irem para a faculdade, pois é difícil haver intimidade. Que isto vai comprometer a intimidade dos pais, porque até naquele que é o espaço... E atenção, para a própria criança isto é confuso, porque a sua noção de estruturação e para ela se conhecer como pessoa também passa pela delimitação de espaços e de tempos e de regras. Quando tudo isto está misturado dentro do espaço doméstico, para a própria organização e para a própria estruturação da criança, isto é penalizador. E obviamente que é penalizador para os pais. Isso vai de encontrar aquilo que há pouco a Maria José falava da questão mesmo das rotinas. A criança tem que saber que às 9 ou às 9h30 é hora de ir para a sua caminha, para o seu quarto, se calhar ouvir uma historinha, já está a idade de ouvir a historinha, portanto faz parte da rotina, é assim. E depois da história, aquele é o seu espaço. Exatamente. E os pais depois têm o seu espaço e têm o seu tempo. E é um momento que de facto os casais muitas vezes têm para poderem falar. Que todos nós sabemos como as crianças nos absorvem completamente a atenção. Muitas vezes não conseguimos sequer ter uma conversa a dois. Tem que ser esses momentos. Ora, se até esses momentos estão permanentemente a ser invadidos pela criança, e que invadidos é no bom sentido, é claro que é muito gratificante, mas é de facto invadidos, esse espaço deixa de existir. E depois vem o problema da comunicação. O casal começa a falar cada vez menos e começa eventualmente a falar nas redes sociais ou começa a falar com outras pessoas que não aquela que está ali mesmo ao lado. Ou começa, e isto serve também para a Maria José continuar esse ponto da conversa, ou começa eventualmente a ficar cada vez mais tempo no local de trabalho, ou a trazer trabalho para casa porque é uma forma de ter uma desculpa. Fuga. Enquanto estou a trabalhar, não tenho que lidar com ele ou com ela. Isto também deve ser um sinal de alerta, ou seja, no fundo encontrar aqui um equilíbrio de maneira a que o trabalho não passe X tempo mais do que X do nosso tempo. Caso contrário, não há equilíbrio. Quer dizer, se a pessoa trabalha 80 e tem 20 para o resto, o desequilíbrio é profundo. É muito grande. E eu acho que esse é embora eu reconheço que cada vez é mais difícil fazer isto. Nós temos os telemóveis, temos os tablets, temos essas coisas. Estamos permanentemente a ser invadidos por questões de trabalho. Agora, é preciso que saibamos disciplinar-nos a este nível. E disciplinar os outros. E disciplinar os outros. E, de facto, muitas vezes é percebido, e eu já encontrei casos desses, em que o trabalho é, de facto, um refúgio. É um refúgio para uma relação que já não está bem, é um refúgio para uma vida familiar que é demasiado exigente, e, portanto, enquanto eu tenho aquele tempo... É uma desculpa consentida. Exatamente. Estou barricado no trabalho. Eu não tenho culpa, mas o meu chefe não me larga, mas a esta hora ainda estou a trabalhar e, portanto... E eu acho que nós próprios, até enquanto trabalhadores, também podemos ir fazendo gradualmente um esforço de mudança. Isto não tem que ser uma mudança radical. Claro que podem existir consequências, mas eu não estou aqui a dizer para nós não pensarmos estas consequências, mas muitas vezes basta definir horas nas quais vamos consultar o nosso e-mail. Pronto, naquelas horas consultamos o e-mail. Depois disso, não. Conseguir, sou muito rígida nisso. Eu penso que é a única forma. Há uns anos não era assim, mas depois percebi que não era saudável. E, portanto, acabei por educar toda a gente à minha volta. Toda a gente sabe que, no momento em que eu saio do trabalho, até os meus filhos se deitarem, não vale a pena nem ligarem nem mandarem dados, porque eu não vejo, não ouço e não atendo. E como eu costumo dizer, o mundo não acaba, não é? E o mundo não acaba na mesma. Mas aquele bocadinho ali, e as pessoas acabam por se adaptar. Toda a gente se adapta. Nestas coisas toda a gente se adapta. E nós temos um papel de construtores de mudança também, porque se não fizermos isso, as coisas vão sempre ficar iguais e nós vamos ficar permanentemente
permanentemente a queixar-nos que as coisas são assim. E depois é engraçado quando alguém calha a ligar, porque é realmente uma questão urgente. Diz, eu sei que tu não gostas claro. que te liguem a esta hora, mas a questão é realmente muito importante. E isto faz com que as pessoas sejam educadas a respeitar o nosso espaço e o nosso tempo. Outra questão que não falámos, mas que eu ainda gostava de passar por aí, Maria José, é a questão dos amigos. Que às vezes nas relações, tal como os hobbies, podem abanar um casamento, porque não se entendem nos hobbies e um não gosta dos hobbies dos outros e às tantas discutem por causa disso, mas os amigos às vezes também são um fator que... São, sim, senhor. É um dos aspectos, por acaso, que eu falo aí no meu livro, tem muito a ver com isso, que... É assim, quando nós começamos uma relação com o outro, temos cada um o nosso grupo de amigos. Muitas vezes não é possível, de facto, fazer... Conciliar. Exatamente, conciliar. Então, o que é que eu acho que me parece ser uma boa solução? É que o casal também saiba dar ao outro, portanto, cada um dos elementos do casal saiba dar ao outro o tempo para se encontrar com esses amigos, porque são importantes, são pessoas importantes para nós, fazem parte da nossa vida e da nossa história. Agora, sabendo que este tempo não deve ser tempo que também vá prejudicar a pessoa que está connosco e que está connosco nesta relação. Por outro lado, parece-me importante que o casal também desenvolva ele próprio as suas amizades, construa uma rede de amigos, porque isso também o ajuda a definir uma nova, a tal identidade enquanto casal, enquanto dois, enquanto nós. E isso significa, obviamente, que as pessoas terão amigos em comum e depois terão cada um dos seus amigos e devem respeitar isso. Deve ser respeitado. Em relação a este livro mais recente que a Maria José publicou e que eu aconselho vivamente, aliás, tudo o que temos estado a falar está retratado aqui neste livro, chama-se O Meu Lado da Cama. O título já por si é bastante sugestivo. É um livro que tem um lado teórico, mas um grande lado prático, com muitas sugestões e dicas muito fáceis. Acho que, sinceramente, é uma ferramenta extraordinária para qualquer casal. Não é os que estão em crise, é os que nem querem lá entrar, quanto mais, não é? Eu pergunto, estas dicas que a Maria José dá, e uma mulher com tanta experiência na área da mediação familiar, são fáceis de pôr em prática? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, porque às vezes as pessoas dizem, nem vale a pena tentar, isto já deu o que tinha a dar, ponto. Vale sempre a pena tentar, e é assim, as dicas que estão aí são do mais simples possível. Muito simples, mas muito assertivas. Exatamente. E são justamente baseadas naquilo que eu percebo, pela minha experiência, pelo que vou vendo no cotidiano, serem as principais áreas de dificuldade. E são estratégias que resultaram. Portanto, e se resultaram para os outros, também, de alguma forma, vão resultar para nós. Agora, evidentemente que cada um tem que ler cada uma dessas dicas e cada um desses testemunhos também à luz daquilo que é a sua própria realidade. Nem todas as dicas dão para toda a gente, mas seguramente que se encontram e por serem muito fáceis, eu acho que vale sempre a pena tentar, porque, em última análise, o livro acaba justamente com a ideia de finais felizes. Nem sempre os finais são felizes, mas os amores devem ser felizes. E se não durarem para sempre, que sejam felizes enquanto duram, não é? Ou pelo menos isso. Pelo menos isso. Da sua experiência em consultório, Maria José, quando um casal a procura, e obviamente que cada caso é um caso, nem vale a pena estar enfim, é importante lembrar, cada caso é um caso, mas já lhe aconteceu procurar e dizer, olha, nós vimos ter consigo, nós já sabemos que não dá para fazer nada, mas é só para ficarmos com descargo de consciência e depois, afinal, até se consegue reformular esta relação e estas pessoas se redescobrirem. Sabe, porque a nível, por exemplo, de mediação, uma coisa que é fundamental é a questão da comunicação. Exatamente. E quando se percebe muitas vezes que aquelas duas pessoas que estão ali à minha frente e que estão de acordo com a ideia de que aquilo já não resulta mais, mas na verdade não comunicaram, não falaram sobre o que é que se foi desgastando naquela relação. O que correu mal? O que é que correu mal? Quando se estimula as pessoas a terem este tipo de conversa, elas de alguma maneira, era o que falávamos há pouco, redescobrem-se. Redescobrem a pessoa por quem se apaixonaram, a pessoa que amaram e que de alguma maneira parece que tinha ficado no caminho. E ao fazer um bocadinho este caminho para trás, conseguem novamente pôr-se lado a lado. E isso acontece, e obviamente que é muito bom quando isso acontece. Também é bom quando uma relação efetivamente já não tem mais caminho e se rompe, mas dali fica uma recordação agradável, porque a ruptura não tem necessariamente que significar uma descrença no amor. Foi aquela relação que não resultou. Mas o amor vale sempre a pena e é sempre possível. E ainda bem que pega nisso para nós rematarmos, porque em vez de se instalar, e às vezes isso acontece, um sentimento de todos os homens são assim, todas as mulheres são assim, no fundo o que a Maria José defende neste livro é que
É importante tirar lições das coisas que correram menos bem, para não as voltarmos a repetir, mas não tomarmos esta experiência como sendo todas assim. Aprender com a experiência. Aprender com a experiência, até porque muitas das relações com que nós hoje trabalhamos e que vemos no cotidiano são relações que já resultam ou já vêm de relações que atrás faliram, portanto são aquelas pessoas, é a tal realidade dos meus, os teus e os nossos, quando nós recasamos. Ora, necessariamente, se estivermos com essa ideia do que correu mal na relação anterior, isso muitas vezes vai-nos retirar a espontaneidade, vai-nos retirar a vontade de apaga-nos logo de início. Exatamente, de viver em pleno o potencial daquela nova relação. Portanto, quando uma relação se rompe, porque teve que se romper, o que se rompeu foi aquela relação concreta. A possibilidade de sermos felizes a dois continua lá. Muito bem. Bom, já perceberam que este provavelmente é o livro que lhe está a fazer falta. Fica aqui a nossa sugestão. Maria José, é sempre um prazer recebê-la. Aprendemos tanto consigo. Muito obrigada, Fátima. Muito obrigada e as maiores felicidades. Um grande aplauso. Obrigada.